Mesmo com toda a tecnologia que temos hoje e com todo o nosso conhecimento, ainda existem artefatos que não sabemos para o que foram criados e nem qual é a sua verdadeira função. No vídeo de hoje, vamos ver 10 artefatos que a ciência não consegue explicar. Eu sou o Carlos e seja bem-vindo ao Mundo Incrível. Aço damasco. Os guerreiros do Oriente Médio possuíam uma tecnologia muito interessante. Eles possuíam um tipo de metal que era mais resistente a impactos, a temperatura e outras situações do que qualquer metal daquela época, o que lhes garantia uma certa superioridade militar. Essa resistência era devido ao fato deles usarem um aço diferente do empregado no resto do mundo. Esse aço foi batizado como aço damasco. Até hoje não se sabe como esse material era fabricado e todas as tentativas de reproduzi-lo não obtiveram sucesso. Manuscrito Voynich. O Manuscrito Voynich trata-se de um livro que foi escrito aproximadamente entre os séculos XV e XVI e que até hoje não se sabe quem é o seu autor. Esse livro foi escrito utilizando uma linguagem desconhecida no mundo inteiro e que até hoje não foi decifrada. Mas o que mais chama a atenção nesse manuscrito são seus desenhos, que retratam com bastante detalhes plantas que não são encontradas em nenhum lugar do nosso planeta. Espadas Ulfbert. Os guerreiros do Oriente Médio não eram os únicos que possuíam um equipamento de alta qualidade para sua época. Os vikings, que viveram entre os séculos 9 e 11, costumavam usar um tipo de espada muito peculiar, conhecido como Ulfbert, que possuía uma tecnologia muito similar a armas encontradas em outras regiões do mundo. Em 2014 foi descoberto um túmulo viking com a seguinte inscrição: para Alá, o que indica que talvez os vikings tenham tido contato com povos do Oriente Médio, o que explicaria um pouco a respeito da tecnologia a qual eles tinham acesso. E assim como as espadas de aço damasco, até hoje não se sabe como reproduzir a tecnologia das espadas Ulfbert. Linhas de Nazca. Qualquer pessoa que gosta de assuntos misteriosos provavelmente conhece as linhas de Nazca. Esses curiosos desenhos, também chamados de geoglifos, localizam-se no deserto de Nazca, no território do Peru. Estima-se que tenham sido feitos entre os anos de 400 e 600 d.C., pelos povos que viviam naquela região. Entretanto, não se sabe por qual motivo essas pessoas fizeram esses desenhos. Os desenhos retratam figuras que parecem animais e algumas que têm características humanas. A mais famosa delas é uma que lembra bastante um astronauta, o que é algo impensável de ser imaginado pelos povos daquela época, o que cria um mistério ainda maior em torno desses desenhos. Ferro de Wolfsegg. Esse artefato de metal foi encontrado em Wolfsegg, na Áustria. Desde que foi descoberto no ano de 1885, esse artefato sempre chamou a atenção, pois se assemelhava muito a um meteoro. Esse artefato foi encontrado em uma mina junto a uma camada de carvão de milhões de anos, e devido ao local em que foi encontrado e a sua idade estimada, existem muitas teorias da conspiração que afirmam que o artefato possa ter uma origem alienígena. A ciência não consegue afirmar com certeza qual é a origem deste artefato. Entretanto, acredita-se que realmente possa ser um meteorito ou algum tipo de rocha que foi moldada naquele local com o passar do tempo. Mapa de Piri-Reis. O mapa de Piri-Reis é um artefato bastante curioso e talvez um dos mais misteriosos em termos de cartografia. Ele foi feito no ano de 1513 e o que mais surpreende nesse objeto é o fato de ele oferecer uma riqueza de detalhes que não era comum para aquela época. Esse mapa possui informações muito detalhadas a respeito da América Latina, Groenlândia e até mesmo da Antártida, regiões que eram bastante inacessíveis naquela época e sobre as quais se tinham poucas informações. Acredita-se que esse cartógrafo tenha conseguido acesso a descobertas de Cristóvão Colombo. Entretanto, ainda é difícil saber como ele possuía essa quantidade de informação e conhecimento naquela época. Pilar de Ferro de Delhi. O Pilar de Ferro de Delhi é um monumento que até hoje divide opiniões. Muitas pessoas ainda tentam descobrir o porquê dessa peça não enferrujar. Uma das teorias é que a peça não enferruja devido ao clima da cidade em que se encontra. Já outros acreditam que isso se deve ao fato da peça não possuir alguns minerais em sua composição, como enxofre e manganês, o que faria com que a peça não enferrujasse e durasse mais. Seja qual for o motivo pelo qual essa peça ainda se mantém, o que importa é que ela realmente é uma obra de arte da engenharia antiga. Esferas de pedra da Costa Rica. Essas misteriosas esferas se encontram na Costa Rica e, de acordo com os cientistas, elas foram produzidas por membros de uma antiga cultura chamada Diques. Algumas dessas esferas chegam a pesar mais de 15 toneladas e foram produzidas com diferentes componentes. Algumas são feitas de calcário, arenito e certos tipos de basalto. Entretanto, não se sabe o motivo pelo qual essa cultura produziu essas esferas e nem qual era a sua real utilidade. Fogo grego.
Em meados do século VII, as tropas de Constantinopla causavam terror em seus inimigos não só por suas tropas, mas também por possuírem uma arma muito poderosa que era bastante temida por seus oponentes, o chamado fogo grego. Essa arma foi extremamente importante para as vitórias do Império de Constantinopla. Segundo a lenda, o chamado fogo grego era uma arma incendiária que era acionada a partir das embarcações, e suas chamas não se apagavam mesmo em contato com a água. E devido à alta eficácia dessa arma, ela era o segredo mais bem guardado do Império. Um segredo tão bem guardado que teve seu fim junto ao Império, e até hoje não se sabe a fórmula para reproduzir essa arma. Sismógrafo de Zhang. Acredita-se que o sismógrafo de Zhang tenha sido fabricado em algum momento próximo ao ano de 130 d.C. pelo cientista Zhang Heng, e esse é conhecido como o primeiro modelo de um sismógrafo feito no mundo. E mesmo com a fabricação desse artefato naquela época, as pessoas acreditavam que os terremotos eram causados por motivos de magias, religiosos ou até mesmo por causa do vento, e não pelas placas tectônicas como sabemos hoje. Entretanto, tudo o que podemos saber a respeito desse artefato é especulação, já que o seu modelo original foi perdido antes que se pudesse investigar como ele funcionava por dentro. O que se sabe do funcionamento desse sismógrafo é que ele possuía 8 bocais direcionais para cada uma das pontas da rosa dos ventos. E sempre que ocorreria um sismo, uma esfera de metal cairia na direção de um dos bocais, indicando em qual direção aconteceria o sismo. Mas mesmo assim, esse artefato continua sendo um grande mistério. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e nos vemos no próximo. Até mais!